Em 1944, enquanto soldados americanos desembarcavam na Normandia sob fogo alemão, um banco na Suíça conduzia reuniões secretas entre representantes dos Estados Unidos e da Alemanha nazista. Não era uma operação de espionagem. Era negócio. O mesmo banco que financiava a máquina de guerra de Hitler estava, simultaneamente, administrando reservas dos aliados que lutavam contra ele. Esse banco não foi fechado após a guerra. Não foi julgado em Nuremberg. Ele existe até hoje. Chama-se Bank for International Settlements, BIS. E é, possivelmente, a instituição financeira mais poderosa que você nunca ouviu falar. A maior parte das pessoas acredita que bancos centrais, Federal Reserve, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, são as instituições financeiras supremas. Mas existe uma camada acima. Um banco para bancos centrais. Uma torre de marfim financeira onde governadores de instituições monetárias de todo o mundo se encontram, longe de parlamentos, longe de imprensa, longe de qualquer tipo de prestação de contas democrática. Suas decisões moldam juros, inflação, reservas cambiais e crises econômicas globais. Mas suas reuniões são secretas. Seus documentos, confidenciais. E sua existência, amplamente ignorada. Aqui, onde história, poder e economia se encontram. Hoje, a dívida global ultrapassa 300 trilhões de dólares. É quase 3 vezes o PIB do planeta inteiro. Governos devem. Corporações devem. Famílias devem. Mas a quem? A resposta parece óbvia: bancos. Mas bancos também devem. Há outros bancos que, por sua vez, dependem de bancos centrais. E bancos centrais, as instituições que criam dinheiro do nada, respondem a quem? No topo dessa pirâmide invisível está uma única entidade. O BIS. Fundado em 1930, oficialmente para administrar reparações de guerra impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, o BIS rapidamente se transformou em algo muito maior. Um fórum secreto onde as nações mais poderosas do mundo coordenam políticas monetárias, trocam informações privilegiadas e, ocasionalmente, financiam ambos os lados de guerras catastróficas. Para entender o BIS, é preciso voltar a 1919. A Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs reparações brutais, 132 bilhões de marcos ouro, equivalente a cerca de 400 bilhões de dólares hoje. Era uma dívida impagável. E os arquitetos da punição sabiam disso. Em 1924, banqueiros americanos e britânicos propuseram um plano: criar um banco internacional para gerenciar as reparações alemãs. Esse banco facilitaria empréstimos à Alemanha, que usaria o dinheiro para pagar os aliados, que, por sua vez, pagariam suas próprias dívidas de guerra aos Estados Unidos. Em teoria, um ciclo virtuoso. Na prática, um esquema de transferência de riqueza sustentado por endividamento perpétuo. O Bank for International Settlements nasceu dessa lógica. Sua sede foi estabelecida em Basileia, Suíça. Território neutro. Fora do alcance de qualquer governo individual. Nos anos 1930, à medida que Adolf Hitler consolidava poder na Alemanha, o BIS desempenhou um papel crucial no financiamento do regime nazista. O Reichsbank, Banco Central Alemão, era membro fundador do BIS. Seu presidente, Hjalmar Schacht, arquiteto da economia de guerra nazista, participava regularmente de reuniões em Basileia. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o BIS continuou operando. Enquanto Londres era bombardeada pela Luftwaffe, enquanto Paris estava ocupada, enquanto milhões morriam nos campos de extermínio, o BIS mantinha suas reuniões. Representantes de países em guerra, alemães, britânicos, americanos, franceses, sentavam-se à mesma mesa. Discutiam taxas de câmbio. Transferiam ouro. Conduziam negócios. Em 1939, o BIS transferiu ouro tcheco roubado pelos nazistas para contas alemãs. Esse ouro havia sido tomado após a anexação da Tchecoslováquia. Estava depositado no Banco da Inglaterra. O BIS, com aprovação britânica, autorizou a transferência. Tecnicamente, legal. Moralmente, obsceno.
Mas o BIS não era apenas cúmplice passivo. Era a peça central do sistema. Durante a guerra, o banco facilitou a venda de ouro nazista saqueado, ouro extraído de judeus assassinados, de bancos centrais invadidos, de reservas nacionais roubadas. Esse ouro era vendido para países neutros, principalmente Suíça e Portugal, em troca de moedas fortes que financiavam importações alemãs de matérias-primas essenciais para a máquina de guerra. Sem essas transações, a Alemanha não teria sustentado sua campanha militar por tanto tempo. O BIS era, literalmente, o facilitador financeiro do regime nazista. Ao mesmo tempo, administrava reservas de bancos centrais aliados. Coordenava empréstimos para reconstruir economias devastadas. Preparava o terreno para o sistema monetário do pós-guerra. Em 1944, enquanto os aliados planejavam o futuro em Bretton Woods, o BIS continuava operando. Houve propostas de dissolvê-lo. A delegação americana sugeriu o fechamento. A União Soviética exigiu julgamento. Mas os europeus resistiram. Argumentaram que a instituição era necessária para a reconstrução econômica. O BIS sobreviveu. E se transformou. Após a guerra, o banco se reinventou. Não mais gerenciava reparações. Tornou-se o Banco Central dos bancos centrais. Sua função oficial: promover cooperação monetária internacional. Sua função real: coordenar políticas que beneficiam credores, não devedores. Hoje, o BIS é o coração oculto do sistema financeiro global. A cada 2 meses, governadores dos principais bancos centrais do mundo, Federal Reserve, Banco Central Europeu, Banco do Japão, Banco da Inglaterra, Banco Popular da China, reúnem-se em Basileia. Essas reuniões são confidenciais. Não há atas públicas. Não há transparência. Decisões tomadas ali impactam bilhões de pessoas, mas nenhum eleitor pode questioná-las. O BIS opera em uma zona de imunidade absoluta. É isento de impostos. Suas propriedades são invioláveis. Seus arquivos, protegidos por sigilo perpétuo. Nenhum governo pode processá-lo. Nenhum tribunal pode julgá-lo. Funcionários do BIS possuem imunidade diplomática. Eles não respondem a nenhuma autoridade nacional. É uma organização supranacional com poder sobre moedas, mas sem prestação de contas a cidadãos. Tecnicamente, é propriedade de seus bancos centrais membros. Mas bancos centrais, por sua vez, são instituições semi-independentes que raramente respondem a parlamentos ou governos. O resultado é uma estrutura de poder financeiro completamente isolada de controle democrático. E suas decisões moldam o destino de nações. Nos anos 1980, o BIS pressionou países latino-americanos a adotar políticas de austeridade brutal após a crise da dívida. México, Brasil, Argentina, todos afundaram em recessões prolongadas, desemprego massivo e colapso social. As políticas eram justificadas como necessárias para restaurar confiança. Na prática, garantiam que credores estrangeiros fossem pagos, enquanto populações inteiras arcavam com o custo. Nos anos 1990, o BIS impôs padrões de capital para bancos, conhecidos como Acordo de Basileia. Essas regras determinam quanto capital um banco deve manter em relação a seus ativos. Parecem técnicas, mas suas consequências são profundas. Elas favorecem grandes bancos internacionais, dificultam a sobrevivência de bancos menores e criam incentivos para que bancos emprestem a governos. Dívida soberana é tratada como ativo sem risco, mesmo quando países estão à beira do colapso. Na crise financeira de 2008, o BIS foi fundamental na coordenação de resgates. Quando bancos americanos e europeus entraram em colapso, bancos centrais injetaram trilhões de dólares em liquidez. Essas operações foram coordenadas em Basileia. O BIS facilitou acordos de swap cambial entre bancos centrais, garantindo que dólares fluíssem para onde eram necessários. Evitou-se colapso sistêmico. Mas nenhuma instituição foi responsabilizada. Nenhum executivo foi preso. E as mesmas estruturas que causaram a crise foram preservadas, porque o sistema foi salvo, não reformado. Hoje, o BIS alerta constantemente sobre riscos sistêmicos. Dívida corporativa excessiva.
bolhas em mercados imobiliários, dependência de juros baixos. Mas suas soluções sempre protegem credores. Sempre preservam o sistema. Nunca questionam a lógica de um mundo onde dívida cresce mais rápido que produção. Onde riqueza se concentra em cada crise. Onde nações endividadas perdem soberania. Porque o BIS não existe para evitar crises. Existe para gerenciar crises de forma que o sistema sobreviva. E o sistema, desde 1930, sempre beneficiou os mesmos: bancos centrais, grandes bancos privados, governos credores, elites financeiras. A maior ilusão do sistema financeiro moderno é a crença de que existe uma instituição neutra, técnica, científica, acima de interesses nacionais, guiando a economia global. Mas neutralidade em finanças é mito. Cada decisão monetária beneficia alguém e prejudica outro. Quando o BIS define taxas de juros como adequadas, está escolhendo entre emprego e inflação, entre devedores e credores, entre crescimento e estabilidade financeira. E, historicamente, suas escolhas sempre favoreceram credores. Dívida não é apenas um número. É uma relação de poder. Quem empresta tem influência sobre quem toma emprestado. E quando a dívida se torna impagável, essa influência vira controle. O BIS entende isso melhor que qualquer outra instituição. Durante 90 anos, facilitou transferências de soberania disfarçadas de empréstimos. Coordenou políticas que beneficiaram poucos, enquanto bilhões arcaram com consequências. E fez isso longe dos holofotes, longe do escrutínio, longe de qualquer forma real de responsabilização. O paradoxo final é este: a instituição que financiou Hitler enquanto administrava reservas aliadas ainda existe. Não foi punida. Foi promovida. Tornou-se o pilar do sistema financeiro global. E continua operando com a mesma lógica: lucro acima de ética, estabilidade do sistema acima de justiça, sigilo acima de transparência. Se você começou a perceber que o poder real nunca esteve onde dizem que está, inscreva-se. Você aprendeu que existe um banco acima dos bancos centrais. Eu mostro o resto da arquitetura invisível. A história financeira revela o que foi deliberadamente escondido.